Anoiteceu na capital federal. Mas o que ocorreu ao longo do dia? As ocorrências policiais, as denúncias, os problemas na saúde, os fatos que marcaram o seu dia. A volta para casa nas principais pistas do DF. Os sons que divertem a sua região. A beleza da nossa capital. A situação de ruas como esta em Santa Luzia, na Estrutural, também estará no nosso jornal. Vamos mostrar a falta de infraestrutura em locais que precisam com urgência de mais atenção das autoridades. Olha o tanto de lixo que tem. E eu já estou aqui no prédio do SBT com tudo pronto para a gente começar o jornal. Bora? Esse aqui é o nosso estúdio, pessoal. É daqui que nós vamos levar para vocês os fatos importantes de Brasília e do entorno. E será desse jeito que vocês viram aí num cardápio bastante variado. Então, vamos aqui comigo? Muito boa noite, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Eu, Kenzo Matida, e todo o nosso time da informação já estamos a postos para trazer para vocês as principais notícias desta segunda-feira, 24 de julho. Fernando Jordão está com a gente. O DF tem mais da metade da população adulta endividada e se você é uma dessas pessoas, o governo agora tem um programa para te ajudar, viu? Obrigado, Jordão. Quem também está com a gente nessa estreia é a Vanessa Vitória. Oi, Vanessa. Novidades no caso do PM aposentado encontrado morto dentro de uma cisterna na cidade ocidental. Daqui a pouquinho a gente volta. Obrigado, Vanessa. E aqui nessa tela sempre a gente vai mostrar a volta para casa, as imagens do trânsito. Vamos dar uma olhada agora na Épia Norte, na altura desse balão que dá acesso à Granja do Torto. Trânsito bastante carregado, parado em muitos trechos da pista para quem vai no sentido Sobradinho. Então é bom pegar a marginal, pessoal. Ao longo do jornal, é claro, a gente vai atualizar vocês de outras informações do trânsito. E tem mais destaques para você. 3 carros pegam fogo. O que você deve fazer? Segura o cobre? A saga de quem pega ônibus para o entorno do DF. O aeroporto de Brasília é destaque no mundo pela pontualidade. Já estamos no ar. Você tem plano de saúde? Não é só quem precisa da rede pública que tem reclamação a fazer, não. De acordo com a ANS, a Agência Nacional de Saúde, há 5 anos, o DF está entre as 10 unidades da federação com a maior média de queixas contra convênios médicos. A Jaqueline mora em Planaltina, mas é difícil encontrar por lá alguma clínica ou hospital que aceite o plano de saúde que ela tem. 1 ou 2 clínicas no máximo, né, que ele atende. E a reclamação em relação ao plano de saúde não é só essa. E se eu fizer um exame específico, é 1 por ano só, não posso fazer 2 exames. No caso da Jéssica, a dificuldade de atendimento do plano de saúde virou caso de justiça. O bebê dela precisa de um capacete, essencial para o desenvolvimento dele, mas o convênio se recusa a oferecer. José não usar capacete, ele pode ter problemas auditivos, ele pode ter problema na visão, pode ter problema respiratório, pode ter problema na arcada dentária. De acordo com a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, o Distrito Federal está há 5 anos entre as 10 unidades da federação com a maior média de queixas contra operadoras de assistência médica. Só no mês passado foram mais de 820 reclamações. Existe também um profundo desconhecimento das relações contratuais entre beneficiários, operadoras de plano de saúde e as empresas que contratam os planos de saúde. Os 5 principais motivos de reclamação no DF são gerenciamento da operadora, que envolve autorizações e coparticipações, reembolso, cobertura geográfica e assistencial, suspensões contratuais e prazos de atendimento. Beneficiários insatisfeitos com planos de saúde podem procurar a ANS, o PROCON e até mesmo a Defensoria Pública.
o que nós pedimos sempre que a pessoa traga o relatório médico, a comprovante que está em dia com o plano de saúde, o contrato, a carteirinha do plano de saúde e também a negativa do plano. Essas ações são feitas das mais diversas formas, que os motivos e as negativas são das mais diversas, mas para que se consiga o tratamento necessário. Quem tem dívidas, e seja ela de qualquer natureza, pode começar a semana colocando as contas em dia. O governo federal lançou mais um programa para ajudar quem está devendo. É o Renegocia. Nós vamos entender então como é que ele funciona agora, ao vivo. Quem está comigo é o Fernando Jordão, que vai contar para a gente. Fernando, muito boa noite, seja bem-vindo, Fernando. Quais são os critérios então para participar do Renegocia? Boa noite, Kenzo. Boa noite a você que nos acompanha em casa. Kenzo, primeiro quero te dar as boas-vindas aqui. Vai ser um prazer ter você conosco na família SBT. E esse mutirão Renegocia, que começou hoje e vai até 11 de agosto, ele só tem um critério, viu, Kenzo? É ter dívidas de consumo. Qualquer pessoa que tiver uma dívida de consumo pode procurar um PROCON, levando ali a sua conta, né, a sua dívida e as condições que ela quer pagar, para o PROCON, então, acionar, procurar essa empresa para avisar que o consumidor está interessado em negociar. Essa é a principal diferença em relação àquele programa, o programa Desenrola, né? Que no Desenrola são só dívidas bancárias. Aqui não, qualquer dívida de consumo, pode ser de água, de luz, de uma loja de varejo, por exemplo, que você fez uma compra e não conseguiu pagar, você pode procurar o PROCON, que ele vai te ajudar a renegociar essa dívida. O DF hoje, Kenzo, tem mais da metade da população adulta, 52% endividada. São 1.200.000 inadimplentes, numa dívida total aí de 9,2 bilhões. É muita coisa, viu? E o objetivo desse programa é exatamente ajudar essas pessoas que estão super endividadas. Inclusive as que estão com dívidas muito grandes ali ou com várias dívidas, vão receber uma orientação ali de educação financeira para quando elas quitarem essas dívidas atuais, elas também não caírem na inadimplência novamente. A Defensoria Pública, que é parte dessa ação, vai dar alguns cursos, vai ter alguns seminários ali para orientação financeira, a gente vai contar tudo lá no nosso site. Eles alertam, inclusive, para a necessidade de ficar atento para não pagar imposto de novo quando você for renegociar, então tem que ficar ligado. A novidade, então, é essa: as pessoas que estão com alguma dívida podem procurar um PROCON. Hoje, inclusive, o PROCON sede aqui no Venâncio, pertinho da gente, ficou lotado durante a tarde, mas você pode fazer isso também pela internet, por meio do consumidor.gov. Lembrando, até 11 de agosto. É com você, Kenzo. Obrigado, Fernando, pela participação aqui comigo. E um motorista desatento tentou passar com um caminhão dentro do túnel de Taguatinga. Ele até bateu na placa que avisa exatamente que por ali não pode trafegar caminhões. Assim que o caminhão entrou no túnel, vindo em direção ao plano piloto, viaturas da PM chegaram e bloquearam a passagem dele. A gente está mostrando agora nessas imagens aí como é que o caminhão chegou a atingir, inclusive, a estrutura da entrada, né? E que serve ali para evitar que os veículos muito altos passem. Essa pista foi interditada para perícia e o conserto da estrutura. O trânsito ele foi liberado às 5 da tarde. Só nesse fim de semana, 3 carros pegaram fogo e 2 deles nem estavam no trânsito. O que fazer numa hora dessas? Vamos ver na reportagem da Olga Amaral. Apenas no fim de semana, 3 casos de incêndio em veículos foram registrados pelos bombeiros. Na manhã de domingo, um carro pegou fogo no estacionamento na Asa Norte. Um idoso de 61 anos estava fora do veículo e, por sorte, não ficou ferido. Ainda no domingo, na Granja do Torto, este carro estava no estacionamento do Parque de Exposições, perto de uma casa, quando os moradores perceberam a fumaça saindo do veículo. O carro pegou fogo e os bombeiros foram chamados. No sábado, perto da Ponte do Bragueto, outro carro pegou fogo. O motorista e passageiros conseguiram sair a tempo e os bombeiros impediram que as chamas se alastrassem. O Corpo de Bombeiros não tem dados estatísticos sobre esse tipo de ocorrência, mas confirma que os casos têm aumentado. Ainda, segundo o Corpo de Bombeiros, um dos principais problemas relacionados ao incidente é a falta de manutenção dos carros. Este engenheiro automotivo explica os cuidados necessários para prevenir casos como este. A primeira dica é cuidar da manutenção preventiva do seu carro. Sempre, normalmente 10 em 10 mil quilômetros, cuide do seu veículo. Segundo, tome muito cuidado com acessórios, rastreadores, sons automotivos. O foco do incêndio normalmente se inicia
no sistema eletroeletrônico. Como motoristas e passageiros devem agir quando se depararem com essa situação de risco. Se houver qualquer tipo de sinal de vazamento de combustível ou de óleo que seja perceptível, que o condutor ali ele perceba o cheiro de gasolina ou o cheiro de óleo no carro, o ideal é que ele pare, verifique o veículo, independente de onde ele esteja, que ele consiga parar no local seguro. A gente procurou um especialista em seguro de carros para explicar se todas as seguradoras cobrem esse tipo de ocorrência. E veja aí o que ele explicou. É muito importante em qualquer tipo de cobertura, em qualquer tipo de contratação de seguro, você ficar muito atento às condições gerais do seu seguro. Verificar se aquele item de incêndio ele está coberto e com qual situação que ele é coberto. Seja ela derivada de uma colisão, seja ela por um acidente qualquer, ou por qualquer causa. Hoje temos seguradoras que cobrem todos os tipos dessa cobertura. Então é muito importante que você fique atento às condições gerais antes da contratação. E não só isso, mas precaver qualquer tipo de ocorrido como esse no seu veículo. 254 motoristas do DF tiveram a carteira de habilitação suspensa por 1 ano por terem sido flagrados alcoolizados ou se recusaram a fazer o teste do bafômetro. O Detran divulgou a lista oficial do DF. Esses motoristas ainda terão 30 dias para recorrer da decisão depois que forem notificados. Lembrando que todos que tiveram a CNH suspensa precisam fazer o curso e também o exame de reciclagem para poder ter o direito de dirigir novamente. E um laudo aponta que o PM aposentado encontrado morto dentro de uma cisterna numa chácara na cidade ocidental levou 2 tiros. A informação foi confirmada pela Polícia Civil de Goiás e agora a gente vai entender mais os desdobramentos dessa história com a repórter Vanessa Vitória, que está ao vivo com a gente. Vanessa, a polícia ainda procura pelo assassino, não é isso? Boa noite. Oi, Kenzo, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Antes de responder sua pergunta, preciso desejar boas-vindas, bem-vindo ao SBT Brasília, segunda edição, a essa TV que é a mais feliz do Brasil. Agora sim, infelizmente, notícia triste. Kenzo, novidades, como você disse, 2 tiros e também não saiu o laudo definitivo, mas o preliminar aponta que também pode ter sido estrangulado. E a situação é bem complexa porque agora as pistas, a linha de investigação, ela cai sobre 2 pessoas muito próximas do Jacó. Seria o Bruno. O Bruno, qual a relação dele com o Jacó? Ele seria um filho de uma mulher com quem o Jacó lá no passado teve um relacionamento e com quem ele tem uma filha. Então o Bruno teria uma irmã de sangue, filha do Jacó, e um sócio dele com quem ele tinha, o Jacó começou a ter um relacionamento há mais ou menos 3 meses, e foi o Bruno que apresentou o Matheus para ele. Eu estou aqui com a Verani, que é advogada da família, advogada da viúva, e ela estava comentando que realmente a expectativa agora, né, eles não estão ainda como foragidos, né, Verani? Boa noite para você. Por enquanto tem a suspeita, mas eles não estão como foragidos da justiça. Não há essa declaração da Polícia Civil que ele está foragido. Eles estão desaparecidos, né? Provavelmente ocultos em algum lugar, mas não tem essa declaração de foragidos. Mas a linha de investigação da Polícia Civil é essa, né? Porque eles foram as pessoas que tiveram esse contato com o Jacó no dia do desaparecimento, né? Havia essa licitação de linhas de ônibus, eu creio que ônibus escolares em Planaltina de Goiás, e o Bruno e o Matheus tinham relações nesse negócio com Jacó. Verani, muito obrigada, viu, pelo esclarecimento. A gente vai seguir acompanhando, Kenzo, esse caso e até a prisão desses suspeitos, né, para que seja aí elucidado e realmente confirmado quem foi que matou, se foi um ou mais, se usou a própria arma do Jacó, que também desapareceu e ninguém sabe onde está. A gente segue acompanhando. Eu volto com você. Obrigado, Vanessa Vitória, pelas informações e pela atualização desse caso também. E olha, quem mora ou trabalha no entorno e todos os dias precisa usar o transporte público reclama das condições dos ônibus. E não é um problema só não, é superlotação, falta de pontualidade, ônibus quebrado e outras reclamações também. Vamos dar uma olhada na reportagem. A vendedora Antonilda estava na bronca. O ônibus para Lusiânia mais uma vez saía atrasado da rodoviária do Plano. Nunca sai 8h10, sai 8h30, entendeu? E ainda fica enrolando ainda os cobradores. E só tem esse ônibus, não tem mais outra empresa. Os passageiros também reclamam das condições ruins dos ônibus. O preço da passagem subiu,
né? Mas o conforto aí pra gente que vai daqui pro entorno tá complicado. Najara conta que paga caro, R$ 8,35, e fica indignada com a falta de qualidade do transporte. Demorou mais de meia hora aqui, a gente está aqui um tempão esperando. Deveria aumentar a frota dos ônibus para Lusiânia, a gente paga um preço tão alto, né? O último reajuste no valor das tarifas foi de 12% e passou a valer em março. Preço mais alto, mas nada de melhorias. Neste vídeo dá para ver passageiros empurrando um ônibus da linha para Planaltina de Goiás, que quebrou. Em outro veículo que seguia para Santo Antônio do Descoberto, portas amarradas com um pano. Na mesma linha, este vídeo mostra um idoso sentado no chão do ônibus. A gestão das linhas do entorno estava sendo feita pelo governo do Distrito Federal até o início deste ano. Em fevereiro, a Agência Nacional de Transportes Terrestres reassumiu a administração. Segundo a NTT, até o dia 19 deste mês, chegava a 630 o número de reclamações de usuários em 2023 contra empresas que operam transporte semiurbano entre o DF e o Goiás. Este pesquisador de mobilidade urbana diz que a solução está na utilização de... A melhor solução que nós temos é a retomada do projeto do trem do entorno, que é a utilização das linhas de trem, da linha de trem que existe, que sai da rodoferroviária e chega até Lusiânia. Os passageiros não aguentam mais os problemas no transporte e já não têm esperanças de melhorias. Isso aí é velho, não coloca não. É do jeito desse mesmo. Olha, a NTT disse que faz operações de fiscalização nos ônibus do entorno e que a última vistoria retirou de circulação 35 veículos dos 834 fiscalizados. O mês de junho colocou o aeroporto JK entre os 4 mais pontuais do mundo na categoria de terminais de médio porte. Gabriela Tunes. O aeroporto de Brasília é um dos maiores centros de conexões de voos do país e o terceiro mais movimentado. Por aqui circulam cerca de 10 a 15 milhões de pessoas por ano. E mesmo com esse volume tão intenso, em junho o aeroporto teve cerca de 90% das decolagens feitas pontualmente. Os dados são da Cirium, uma empresa de consultoria de aviação. A pontualidade é essencial num terminal que, por estar no centro do país, integra boa parte da malha aérea. Então, atrasos em voos acabam afetando outros aeroportos. Por isso, manter essa pontualidade é essencial para o aeroporto de Brasília. E a gente espera que continue assim nos próximos meses também. E agora a gente mostra para vocês o trânsito na volta para casa no túnel de Taguatinga, sentido Ceilândia. Movimento intenso de carros agora no túnel Rei Pelé. Mais cedo teve um acidente aí com o caminhão, o trânsito já foi liberado, mas foi no outro sentido da pista. Agora, sentido Taguatinga, o trânsito está intenso. Muitos carros na pista, então paciência para quem vai pegar esse trecho da EPTG. Eu vou para um rápido intervalo e na volta a gente traz mais notícias para vocês. E uma última notícia, a Polícia Civil prendeu o homem que arrombou e furtou uma clínica de odontologia na quadra 710 da Asa Norte ontem. Ele quebrou a porta de entrada e furtou vários objetos, deixando um prejuízo de R$18 mil. Após a divulgação das imagens, a polícia chegou até o autor na região da chamada Favelinha do Ceará, no final da Asa Norte, ali que é conhecida por ser um local de tráfico e uso de drogas também. Na delegacia, ele confessou ter praticado furto para comprar drogas. E a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Receba aqui o meu forte abraço, uma ótima noite e amanhã tem mais. Tchau, tchau, pessoal.